Pensa na pesquisa científica como uma grande jornada. E nessa jornada, a revisão da literatura, bom, ela é um mapa. Um mapa que não deixa a gente ficar andando em círculos. Porque, né, sem um bom mapa, o risco de se perder é enorme. A questão é, como é que se desenha um mapa que realmente leva a gente para o destino certo? É isso que a gente vai ver agora. Ok, para começar, vamos entender onde a revisão da literatura entra nessa história toda. O processo de pesquisa, no geral, tem 3 fases bem claras, né? Planejar, depois executar e, por fim, divulgar. E a revisão da literatura, onde ela está? Está ali, ó, bem no comecinho. É um dos passos mais cruciais da fase de planejamento. Dá para dizer que é o alicerce de tudo que vem depois. Então, o que a gente vai ver hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, o que é de fato uma revisão da literatura. Depois, por que ela é tão, mas tão importante. A gente vai falar também sobre quem faz, quando e onde. Aí, a parte prática. Como fazer? O processo mesmo. E para fechar, a gente vê qual é a chave para o sucesso. Beleza? Vamos começar então. Seção 1. O que é essa tal de revisão da literatura? Sabe, tem muita gente que acha que é só sentar e ler um monte de artigo. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. É um processo superativo que se divide em 2 partes que são essenciais. E a definição formal é essa aí. É um processo com 2 etapas bem distintas, olha só. Primeiro, acessar a informação. E segundo, avaliar a qualidade dessa informação. Não adianta nada só achar um monte de coisa se a gente não souber o que é bom de verdade. Uma coisa depende totalmente da outra. Vamos olhar mais de perto para entender isso. De um lado, tem o acesso à informação. Pensa nisso como o trabalho de um detetive, sabe? É a habilidade de ir atrás, de farejar e selecionar a informação certa. Do outro, tem a avaliação da qualidade. Aí já é o trabalho de um curador, de um crítico. É o filtro que vai separar o joio do trigo, garantindo que só o que é realmente rigoroso e confiável entre na pesquisa. São as 2 faces da mesma moeda mesmo. Ok, vamos para a seção 2. Por que isso tudo importa tanto? Tipo, por que gastar tanto tempo e energia com isso? A resposta é bem simples, na verdade. Pensa o seguinte: alguém em sã consciência construiria uma casa sem um alicerce forte? Claro que não, né? Pois é. A revisão da literatura é exatamente isso, a fundação sólida da pesquisa. E olha, essa fundação faz muito mais do que só segurar a estrutura. Ela serve para verificar se a ideia da pesquisa faz sentido, sabe? Se é viável. Ela ajuda a entender tudo o que já foi pesquisado sobre o assunto para ninguém ficar reinventando a roda. Com ela, a gente consegue mapear o que já se sabe sobre o tema e, talvez o mais importante, ajuda a refinar, a lapidar a pergunta da pesquisa e os métodos até eles ficarem tinindo. Tá, mas e se alguém pulasse a etapa? O que acontece? Bom, as consequências podem ser bem sérias. O risco é gigantesco de acabar fazendo uma pesquisa que já foi feita, ou seja, redundante. Ou, pior ainda, uma pesquisa que não tem relevância científica nenhuma. No fim das contas, é um baita desperdício de tempo, de recurso, de tudo. É um risco que simplesmente não vale a pena correr. Chegamos na seção 3. Quem, quando e onde? Beleza, a gente já entendeu o que é a revisão e por que ela é fundamental. Agora é hora de ir com a parte mais prática, para a logística mesmo. Como é que isso funciona no dia a dia? Primeira pergunta, de quem é a responsabilidade? A resposta direta é do pesquisador. É quem está à frente do projeto. Mas olha, isso não quer dizer que o trabalho tem que ser solitário. Muito pelo contrário. Ter a ajuda de um bibliotecário especializado, por exemplo, pode ser um divisor de águas. Essa pessoa pode ajudar a montar estratégias de busca incríveis, coisas que talvez nem passassem pela cabeça. E quando fazer essa revisão? Essa resposta talvez surpreenda um pouco. Muita gente pensa que é só uma coisinha que se faz lá no início e pronto, mas não é bem assim. A revisão da literatura é um processo contínuo, vivo. Ela começa junto com o plano de pesquisa, claro, mas precisa ser atualizada sempre, durante todo o estudo. Por quê? Simples. A ciência não para. E a pesquisa também não pode parar no tempo. Beleza, e onde é que se encontram todas essas fontes? A ótima notícia é que hoje em dia a grande maioria dos recursos está online. Um computador com internet e pronto. As bases de dados principais que todo mundo usa são PubMed, Cielo, Cochrane, mas também tem muito repositório de acesso livre e gratuito, como o PubMed Central. E fica a dica, hein? Existem ferramentas tipo o MyNCBI que ajudam a gerenciar tudo isso. Dá para salvar as buscas e até receber alerta de artigo novo. Facilita demais a vida.
Tudo bem, vamos para a seção 4. Agora a gente vai botar a mão na massa. Como fazer o processo na prática? Se a gente já sabe o que, por quê, quem, quando e onde, falta o como. Então vamos ver o passo a passo. O primeiro grande passo é aquele que a gente já falou, o acesso à informação. Como funciona? Primeiro, tem que identificar os artigos. Isso significa criar estratégias de busca bem detalhadas, bem pensadas, para bases como o PubMed. A dica é salvar essas buscas para usar depois. Segundo, não pode parar por aí. Tem que expandir a busca e ir para outras fontes, como a Cielo, procurar por ensaios clínicos. E terceiro, com a lista em mãos, é hora de selecionar e conseguir os artigos, seja pagando por eles ou achando em repositórios gratuitos. É a fase da caça mesmo. Certo. Com os artigos caçados em mãos, a gente vai para o segundo passo, que é a avaliação da qualidade. E aqui a chave é o pensamento crítico. Não é só ler, é analisar, ver a validade de cada artigo. O método foi bom? É rigoroso? E os resultados? Dá para aplicar na prática? Uma boa tática é organizar os estudos por categorias, tipo, esse aqui é sobre diagnóstico, esse sobre tratamento, porque isso ajuda a usar os critérios de avaliação certos para cada um deles. E chegamos na nossa última sessão, a chave para o sucesso. Bom, a gente já passou pelo quê, o porquê, a logística e o como fazer. Mas se fosse para resumir tudo em uma única grande ideia, um único recado, qual seria? A grande verdade é essa. Uma revisão da literatura bem conduzida não é só uma tarefa praticada à lista no começo. Ela é muito mais. Ela é a principal referência teórica e empírica do trabalho. É a espinha dorsal, a coluna que sustenta cada uma das etapas que vem depois. Tudo se apoia nela. E para fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar. Aquela próxima grande ideia, aquele projeto que está nascendo, ele está sendo construído sobre uma base realmente sólida? Sobre uma fundação bem pesquisada? Garantir que a resposta para essa pergunta seja um sim bem grande, bom, esse é o verdadeiro primeiro passo para uma pesquisa que vai fazer a diferença.